Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental, hoje com a presença da cofundadora e diretora vice-presidente da instituição Gaia Social. A gente vai falar de um tema super legal, que são processos colaborativos. E para começar essa conversa, eu queria perguntar a Lucilene o que são processos colaborativos. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Bruno, obrigada pelo convite. Bom, esse tema, eu acho que, antes de responder a sua pergunta, né, ele é muito importante nos dias atuais. A gente está vivendo um momento muito desafiador para a humanidade, um momento de policrises, né? Temos várias crises acontecendo, simultâneas, e nunca a colaboração foi tão importante, né? Bom, e o que são processos colaborativos? Bom, como a própria palavra diz, né, colaborar é trabalhar junto. E é um processo onde nós temos que envolver várias pessoas para resolver algum problema que nós temos em comum, ou mudar uma situação que nós estamos vivendo, que envolve vários problemas, ou a gente querer simplesmente criar uma solução, fazer uma entrega que sozinhos a gente não consegue. Então, acho que também é importante dizer que a gente pode fazer entregas que não dependem de outras pessoas. E aí, se a gente não depender, não precisar, a gente pode fazer sozinho, mas por que eu estou falando isso? Porque colaborar é bonito, mas não é fácil. Então, é algo que a gente precisa se dedicar e desenhar um processo para conseguir colaborar de fato. Lucilene, esse tema é um tema muito legal, que eu acho muito interessante, porque eu venho de empresas, né, e conheço empresas, empresas grandes, empresas ao redor do mundo, né, que apresentam operações de grande porte, e eu entendo que colaboração entre departamentos, ou colaboração até mesmo com o cliente, né, ou outros setores da sociedade, é difícil, né? Mesmo que você tenha, né, processos operacionais, você tenha instruções de trabalho, você tenha um fluxo bem detalhado das operações, eu penso que colaborar é basicamente sentir a dor de outra pessoa, né? É tentar entender como você pode colaborar para diminuir o fardo de outra pessoa, de um departamento, de uma outra instituição, como que você pode ajudar. Isso, né, quando a sua explanação inicial foi excelente, né, e a gente quer explorar um pouco dessa seu know-how, seu conhecimento, e eu acho que antes dos processos operacionais ou instruções de trabalho, o fluxo, eu acho que é uma questão cultural ali, de organização da empresa, né? Você pode falar um pouquinho para a gente? Porque eu acho que tem a ver muito com confiança, com liberdade de poder falar, como a organização está estruturada, e antes de pensar no processo colaborativo em si, né? O que você pode nos ajudar e trazer aqui para essa conversa? Bruno, esse cenário que você está descrevendo aí, né, de cobrança de resultados, né, de entregas, uma busca incessante pelas entregas que uma empresa tem que fazer, qualquer organização tem que fazer, é muito um cenário, na maioria das vezes, um cenário de uma gestão baseada no comando e controle. Então, você estabelece os objetivos organizacionais das áreas,
você estabelece os resultados que essa área tem que ter, os processos para ela alcançar esses resultados, as áreas que vão atuar, os diversos papéis que as pessoas vão desempenhar, tem um plano de ação, um cronograma e começa a mudar, mas como é que a gestão opera? Ela opera fazendo a pressão para que as pessoas entreguem. E muitas vezes a gente não consegue fazer as entregas porque tem algo que não está funcionando nesse processo, né? Todo esse processo desenhado. A vida ela é muito mais do que os processos, né? E temos pessoas, e temos o clima, e temos as pessoas, quando elas estão juntas, elas são diferentes do que elas sozinhas. Então, são vários fatores que vão influenciando nesse andamento. E o comando e controle, ele também traz um componente que é o do estresse e da insatisfação. E isso acaba até prejudicando as entregas e a produtividade da equipe. Então, acho que a primeira coisa para a gente pensar em um processo colaborativo é a gente tem que ter uma gestão que ela é baseada na colaboração e na autonomia das pessoas. A gente precisa criar um ambiente em que a gestão propicia a autonomia, a tomada de decisão em determinado nível, como é que a pessoa opera, que as equipes operam, e elas consigam tomar as decisões para melhorar continuamente o seu processo. Mas para a gente chegar aí, a gente tem que construir algumas condições, né? Então, uma gestão colaborativa, ela não acontece de um dia para o outro. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gestão, a liderança, se colocar no papel colaborativo também. Se colocar no lugar de quem está aprendendo com o processo, porque um processo colaborativo, ele envolve aprendizado. E para a gente gerar esse aprendizado em equipe e fazer a melhoria contínua, a gente precisa criar, e você tocou, inclusive, nesse ponto, né, criar um ambiente de confiança. Então, a liderança se colocando no lugar de aprendiz, no lugar de quem está também colaborando, junto com a equipe, criando, junto com a equipe, e garantir um espaço seguro para que as equipes consigam fazer o quê? Eu acho que uma das coisas que mais impedem a colaboração é o medo de dizer, apontar os problemas, apontar algumas soluções e aquilo ser usado eventualmente contra ela, né? Ou daquela ideia ser apropriada, né, por outros. Então, a liderança tem um papel importante de garantir que, olha, aqui é um espaço que a gente está se ouvindo, a gente está construindo junto, todos estamos aprendendo, e tudo que você falar, tudo que todos falarem aqui, será ouvido, será considerado. E não será, as pessoas não serão reprimidas por isso, elas não serão punidas por eventualmente dizer algo que não agrade demais. Acho que isso é um grande impeditivo, né? Não sei, imagino que você tenha vários exemplos nesse sentido, tenha evidenciado isso na sua vida. E isso vale tanto para uma organização como para processos que a organização tem que viver com outras organizações, no mundo competitivo, né? Criar seus diferenciais. Lucilene, isso é muito interessante o que você acabou de dizer, né? Porque realmente eu já vivenciei experiências e tive contato com pessoas que
vivenciaram experiências. O que acontece muito, e é muito comum, muitos relatos, né, é que hoje a gestão, muitas delas, elas têm uma ação muito reativa a qualquer divergência de opinião, né? Talvez por incapacidade de mensurar a ação ou a ideia que foi colocada, ou por alguma outra falta de alguma outra competência. E eu entendo que essas ações, respostas reativas, né, de uma gestão, impedem, de fato, esses processos colaborativos, né, que, como você muito bem disse, quando tem reuniões, as pessoas têm que sentir confianças, livres para dizer opiniões, se posicionar, dar ideias, pensar em inovações, estar à vontade para dizer sem ter alguma retaliação, seja ela verbal, seja ela de qualquer forma. Pensando nisso, né, qual que seria o ideal, né, o perfil ideal de um gestor para lidar com processos colaborativos dentro de uma empresa? Eu acho que primeiro a gente tem que ser flexível. E a gente, quando liderança, precisa também não ter medo de errar. Porque um processo colaborativo, a gente sabe onde a gente está começando, mas a gente não sabe exatamente aonde vai sair, porque nós estamos nos propondo a fazer algo colaborativo, tem algumas coisas que vai surgir que a gente ainda não está vendo. Tem algum problema que a gente está vendo, tem alguns, tem vários, tem soluções que ainda não foram criadas, tem conhecimentos que ainda não foram continuados. Então, a gente tem que ser flexível, tem que ter uma escuta ativa, uma escuta genuína, né? E essa escuta ativa e genuína, ela requer também, a gente tem um treinamento em suspender julgamentos. Quando a gente estava falando anteriormente, as pessoas têm medo, tem que criar um ambiente de confiança, então a liderança tem que se colocar num lugar, às vezes ela vai ouvir coisas que ela não desagrada, que ela não concorda, que vai, às vezes, frontalmente contra o que ela acredita que seria o caminho certo, mas ela tem que suspender o julgamento e ouvir, porque pode ser que ali tenha algo importante para ela ouvir. Importante para ela e para a equipe ouvir, para poder avançar. Então, essa característica de estar sempre se cuidando para ouvir genuinamente, criar esse ambiente que acolhe, né? Eu posso não concordar, mas eu posso acolher o que está sendo dito. E, ao mesmo tempo que tem uma liderança, né? Ela tem uma firmeza de propósito, né? Ela tem que enxergar onde que essa equipe tem que ir, mas ela tem que ser flexível, de rever passos, de rever os processos, está aberta a transformar. Porque o processo colaborativo ele traz isso. Essa é uma das grandes riquezas, né, do processo colaborativo. A gente vai enxergar coisas que a gente não estava enxergando anteriormente. E para enxergar, a gente tem que fazer esse exercício de ouvir aquilo que não faz parte do meu repertório, não faz parte da minha cultura, mas é importante para o processo que a gente está vivenciando. No
diria que essas são as principais características. E uma característica também acho que está relacionada com a da flexibilidade, né? Mas essa de poder voltar atrás, de poder se transformar no processo. Porque a gente vai se transformar no processo colaborativo. Então, a gente tem que estar aberto para ele. Lucilene, agora, vamos, então, ficou claro, né, a importância do papel da gestão, da liderança, né? Mas pensando ali no processo colaborativo, entre departamentos, desde a direção, né, de várias direções, até ali o chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Qual que é a maior dificuldade para você criar, né, ou implantar processos colaborativos? Porque imagino não, eu tenho certeza que há muitas dificuldades nesses processos. Por exemplo, né, quando a alta gestão, olha, vamos implantar um processo colaborativo aqui na empresa, né, otimizar o processo que a gente já tem, né, às vezes surgem tentativas de dominância, né, por alguma pessoa que quer sobressair, né? Na sua experiência, quais são os maiores desafios na implementação ou aprimorização de processos colaborativos? Olha, como eu já falei anteriormente, se a gente quer fazer um processo colaborativo, mas vem com um perfil, um modelo de gestão, de comando e controle, colaborem aí. Comecem a colaborar. Vocês serão medidos pelos processos colaborativos. Então, a gente já começou errado. Eu acho que isso é um dos primeiros problemas que a gente pode ter. Se você tem uma cultura que é altamente de comando e controle, eu diria que você está fadado ao sucesso. Mas existe, como as empresas são grandes, né, e não são blocos, elas são também multifacetadas, a gente encontra, e na minha história eu encontrei várias, assim, a gente encontra áreas que são mais abertas para a colaboração. Então, acho que para a gente começar um processo colaborativo, a gente precisa encontrar qual é esse lugar, qual é essa área, ou qual é esse projeto que tem as características que pode ajudar a gente a fazer um processo colaborativo. Porque se você vai num lugar, por exemplo, se não dá para começar no controle financeiro, porque ali você precisa você não pode arriscar como é que a gestão financeira, você não pode arriscar o processo da gestão financeira, não pode arriscar seus números, seus controles. Mas tem áreas que permitem isso. Então, para a gente começar, qual é a área? Qual é o projeto? Um projeto que realmente precisa, um projeto que é novo, um projeto que as pessoas vão ter um pouco mais de liberdade para dançar um pouco nas suas cadeiras, né? Vão poder pensar fora da caixa. Então, a gente precisa encontrar essa área, né, que pode ser, bom, um novo projeto, né, você trabalha na área de saneamento, um novo projeto, um novo território, que está trazendo desafios nunca enfrentados antes, e aí não existem respostas prontas para isso. Então, você pode juntar um time e construir, vamos olhar para isso de uma maneira diferente, desenhar um processo colaborativo em que várias áreas vão poder compor. Porque aí a gente vai estar tirando essas barreiras que a barreira de, assim, da rigidez. Né?
Ou também a gente pode escolher, outra coisa que pode ser um problema, são lideranças que são, que têm um perfil de comando e controle. Não adianta você pedir para ela, colabore agora. Não vai ser essa pessoa que vai comprar essa ideia de início. Mas quem é essa liderança desse projeto, que tem mais o perfil, que pode ajudar a equipe a se ouvir, a colaborar, a trocar ideias, trocar conhecimento, ser criativa e construir uma solução conjunta. Lucilene, agora eu vou trazer uma questão mais complexa, porque eu já vivenciei algumas experiências e escutando falar, né, eu quero trazer essa questão, essa complexidade, né, para aproveitar o seu know-how, que é a diversidade, né, dentro de uma empresa. Né? Se eu olhar para dentro de uma empresa muito grande, né, uma empresa que ela está internacionalizada, talvez, você vai ter algumas dificuldades, né? Você pode ter diferentes culturas, né, trabalhando dentro daquela empresa, e diferentes culturas, elas veem o problema de forma diferente. Você pode ter faixas de idades diferentes, né, trabalhando dentro dessa empresa, né? Então, a gente tem escolas diferentes, resiliências diferentes. Você pode ter conhecimentos, né, diferentes, eu quero dizer assim, capacidade intelectual diferente dentro do mesmo trabalho ali, né, da mesma organização. E isso imagino, né, eu tenho certeza que é muito difícil de gerir, né? Porque, aliás, gerir pessoas é muito difícil. O trabalho é fácil, gerir pessoas é difícil. Mas para a gente otimizar esse processo colaborativo dentro de uma empresa, com essas diferentes questões, né? Seja etarismo, seja competência técnica, seja culturais, sejam religiosas. Né? Eu já vi diferenças religiosas que dificultam até a comunicação. Qual que seria a primeira etapa? Né? Eu não vou nem perguntar para todas as etapas, mas para quem está pensando em olhar um processo colaborativo, para todas essas variáveis que eu coloquei aqui, né? Como que a gente deveria começar a pensar? Quanto maior a diversidade do sistema, maior a resiliência dele, maior a capacidade dele de gerar novas soluções, de criar soluções. Então, acho que uma primeira coisa é a gente enxergar a diversidade não como um problema, mas como um ativo, como um capital, assim, né? Porque a diversidade, a miríade de situações que nós vivemos e a complexidade de problemas que a gente vivencia, a diversidade pode ser um grande aliado para resolver. Então, acho que esse é o primeiro ponto, é a gente enxergar a diversidade como riqueza e não como problema. Agora, se a diversidade está sendo um problema, como você relatou um pouco aqui, né? Você tem dificuldade de comunicação devido à diversidade cultural, diversidade de entendimentos. Uma das características da colaboração, e aí eu vou dizer aqui da colaboração estendida, existe colaboração convencional, existe colaboração estendida. Quem cunhou esse termo, né, colaboração estendida, ou Stretch Collaboration, foi o Adam Carreño. Quando eu trabalhava na Rinus Partners, trabalhei com processos colaborativos, era a nossa fonte, né? É uma fonte, tanto para nós nos trabalhadores como no mundo, de como ir a fundo na colaboração. Então, ele fala o seguinte, que
para você fazer uma colaboração numa situação dessa, a gente tem que se esticar, a gente tem que ir além. Né? Por isso que chama de colaboração estendida. E uma das extensões que a gente tem que fazer é a da conexão, das conexões. Como é que a gente faz essa colaboração nas conexões? A gente tem que olhar para o conflito e não fugir dele. Não vai ser fugindo dele que nós vamos conseguir colaborar. Então, ele fala da gente abraçar o conflito. O que significa isso? Então, a gente ouvir essas diversas perspectivas que estão nesse conflito que esse equipe está vivendo, e ouvir de fato, porque ali a gente vai conseguir avançar. Se a gente buscar uma colaboração e dizer, sejam amigos, se conectem, e fingir que o problema não existe, a gente não vai estar resolvendo, a gente não vai estar colaborando. É claro que a gente precisa também criar a conexão a partir daquilo que nos une. Então, a gente pode criar situações em que as pessoas enxerguem o lado humano do outro. Então, criar diálogos onde a gente vai fazer apreciação, onde nós vamos apreciar uns aos outros. Eu aprecio a forma como você conduz esse processo. Eu aprecio a forma como você se coloca nas reuniões. Então, são formas da gente estar se conectando com o humano que há no outro, com o lado que nos une. E a gente tem que criar situações em que a gente vai olhar para o conflito. Então, você criou a conexão, as pessoas estão mais propensas a se ouvir. A gente pode também treinar as pessoas para ouvir, como eu falei anteriormente, né, com relação à liderança. Todo mundo tem que ser treinado para suspender um pouco o seu julgamento, tomar consciência de quando ela está ouvindo, então, quando ela está julgando. Antes de julgar, será que eu estou ouvindo mesmo? Eu só não estou aqui internamente reagindo, eu vou responder dessa forma, Eu não deixo aquilo que está sendo dito entrar dentro de mim, né, me afetar. Então, a gente dá o espaço para o conflito vir e ele ser tratado. Acho que é importante também a gente dizer que, assim, nessa concepção da colaboração estendida, a gente tem, e também, né, o que eu vou falar agora, existem várias formas da gente dialogar, da gente conversar. Como que a gente conversa sobre o conflito? Né? Você é fácil falar, mas como que a gente vai falar sobre o conflito? Bom, falei anteriormente que a gente tem que criar as conexões, mas também existem formas da gente dialogar, da gente conversar. Então, uma forma, existem, né, o Otto Scharmer, né, que é do Presence Institute, da teoria U, o Albert Kahneman, né, esse trabalho dessa perspectiva, desses 4 diálogos, que são assim, a gente tem um diálogo no qual, como eu estou falando agora, eu estou falando o que eu sei, né? Eu estou fazendo um download, eu estou despejando o meu conhecimento. Essa é uma forma de conversar. Existe outra forma, que é o debate, onde eu coloco a minha ideia, você coloca a sua, que é diferente da minha, e a gente vai debater ideias diferentes, perspectivas diferentes, para a gente avançar nessa conversa, no entendimento de um assunto.
mas nós estamos claramente colocando ideias que não necessariamente se complementam, estamos debatendo. Existe uma outra forma, que é a do diálogo propriamente dito, onde eu coloco o que eu penso a partir da minha experiência. Então, da minha vivência. Então, eu parto não de um conhecimento externo, mas de uma vivência minha. Me coloco no diálogo dessa forma, e o outro também se coloca no diálogo dessa forma. São maneiras em que, assim, os nossos humanos, a nossa humanidade, né, se encontram um com o outro. Eu parto da minha experiência. Compartilho uma coisa genuína. E isso cria conexão. E uma quarta forma de dialogar é o presenciar. Então, a partir de... Eu estou tão presente no diálogo que algo que é dito, né, em grupo ou em dois, ele cria uma outra situação, ele cria um entendimento que nenhum dos dois tinha anteriormente. Algo novo surge do nosso diálogo. Então, é preciso a gente entender essas quatro formas de diálogo e qual é o momento certo para a gente estar no processo colaborativo. Lucilene, eu achei uma explicação maravilhosa, assim, né? E eu acho que eu vou tentar aplicar o que foi dito aqui, junto com o nosso pessoal, nossa equipe. Mas aí, com a sua explicação, eu comecei a pensar em uma coisa assim, que deve ser muito difícil. Não sei se não tenho nenhuma experiência com isso, mas como que a gente pensa em processos colaborativos com esses novos formatos de trabalho, né? Trabalhos híbridos, trabalhos remotos. Como que a gente consegue tocar ali o colaborador, fazer uma mudança ali de chave no colaborador, né? Se ele está longe, se ele está ali trabalhando de forma remota? O Bruno, eu acho que assim, a pandemia nos forçou isso, né? Eu me lembro quando eu estava lá na dos Partners e a gente estava liderando o processo do Colabora Moda Sustentável, que é uma iniciativa multissetorial no Brasil para fazer da moda no Brasil ser mais sustentável e ética. Então, a gente trabalhava com todos os setores, indústria, varejo, startups, universidades, ONGs, enfim, para todo mundo pensar junto, né? E aí a gente, todo o nosso processo era desenhado para ser presencial. E aí a pandemia chegou, e os problemas do setor aumentaram, as equipes, a gente só ouvia os lamentos, nossa, tantos milhares de colaboradores ficando sem trabalho, a fábrica fechou, o comércio fechou, as nossas costureiras, né? E como que a gente vai resolver isso? E a faculdade, como é que a gente... E o que a gente fez? A gente desenvolveu, e não foi só a dos partners, né? Na área social, onde na época eu era conselheira, e agora estou, né, na direção, a gente foi criando estratégias para colaborar virtualmente. Aquilo que parecia impossível foi virando realidade. Né? Então, o que a gente pode fazer? Se no presencial a gente preenche post-its para pôr as nossas ideias, porque às vezes, né, a gente tem uma etapa do processo colaborativo, então a gente precisa baixar as nossas ideias, né? Mais fácil as nossas ideias e preenche um monte de post-it. A gente tem os quadros brancos, né?
como o Miro, o Zoom, hoje, qualquer plataforma de calls, né, a gente tem os quadros onde a gente pode colaborar. A gente pode também criar salas menores, para as pessoas poderem ter essas conversas mais difíceis. Acho que isso é uma coisa importante também no processo colaborativo. Quanto mais difícil a conversa, mais sensível, melhor a gente ter grupos menores. As pessoas se abrem mais, elas se sentem mais à vontade, né, para poder se expor. Então, você pode criar salas onde elas podem trocar e fazer essa conexão, né, olho no olho, que é um olho não é muito direto, mas é possível a gente criar esses espaços para as pessoas se ouvirem genuinamente, cuidar para elas, as regras dessa conversa, assim, você vai ter 2 minutos, você só pode ouvir, você não pode falar nada, você não pode ter nenhuma interrupção. E aí depois é você que fala e o outro tem que te ouvir, sem te interromper. Aí vocês anotam isso, anotam no quadro branco, depois isso vai ficar acessível para os demais. E aí a gente compartilha de novo. Então, existem muitas ferramentas hoje no mundo online para a gente colaborar. E as regras de ouro são as mesmas. Criar um espaço de confiança, tem que ser flexível, ter uma escutativa, praticar diversas formas de diálogo, a gente não ser o dono da verdade, a gente está pronto a transformar, a ser transformado no processo. As regras são as mesmas, mas as ferramentas nós temos inúmeras hoje no mundo virtual para permitir isso, né? Eu destacaria, tem o quadro branco, tem as enquetes que a gente faz, que a pessoa pode responder suas perguntas, e você pode sentir o clima, pode sentir o que está surgindo no grupo, enfim, são inúmeras ferramentas que ajudam hoje no processo colaborativo. Lucilene, eu vou fazer uma provocação técnica aqui, para a gente tentar dar um exemplo, né? Eu queria falar de métricas, mas antes de falar das métricas, eu queria fazer essa provocação técnica. Vamos colocar aqui uma hipótese. Existe uma empresa que ela alcança resultados, né? Ela tem os resultados operacionais e financeiros de acordo com o esperado. Ela pensa em melhorar, otimizar os processos colaborativos dentro da empresa. Quais são as métricas que a gente consegue medir se o processo colaborativo está indo bem, né? Se ele está sendo aprimorado? Por quê eu digo isso? Porque os resultados operacionais positivos e os resultados financeiros positivos, eles podem dar uma falsa sensação de que todos os processos da empresa estão correndo bem. Mas eu imagino que tenham métricas, né, que possam ser acompanhadas para medir o sucesso desse aprimoramento. Bom, eu acho que assim, se a empresa está indo bem, primeiro você precisa ter uma motivação para colaborar, né? Se está tudo bem, então não precisaria. Mas eu estou supondo aqui que você quer fazer essa transformação colaborativa. Eu acho que sim, a gente pode medir o sucesso de um processo colaborativo no seu próprio processo e os seus resultados. Enquanto processo, eu acho que o quanto que as pessoas estão participando, acho que a medida da participação das pessoas, o quanto de ideias estão sendo geradas nesse processo, o quanto de satisfação as pessoas têm no processo também, de enxergar, olha, eu estou aprendendo, o quanto que as pessoas estão aprendendo, umas sobre as outras e sobre as outras áreas. A gente quer até conectar um pouco com uma outra
coisa que você falou anteriormente. Às vezes, alguma coisa não funciona muito bem, porque eu não entendo o que é que está acontecendo com o meu colega, ou o que está acontecendo, né, com os processos adjacentes, ou não entendo com alguém que veio, né, no processo anterior ao meu, ou não entendo como é que o outro está recebendo o que eu estou passando por ele. E aí é só nos conhecermos, já melhora, porque eu entendo, eu crio, né, empatia. Então, acho que isso é uma medida também, quanto de empatia a gente consegue gerar no processo. E uma outra coisa é quando as pessoas se sentem ouvidas, a gente pode fazer uma avaliação, né? Se as pessoas estão se sentindo ouvidas, se sentindo valorizadas no processo. Isso é uma medida de sucesso de processo colaborativo. E enquanto resultado, quais ideias surgiram, quais problemas surgiram que a gente nem enxergava antes. Como eu conheço o sistema, eu posso estar entendendo o problema de uma maneira mais global no sistema. Então, se eu entendo melhor aonde eu estou inserindo, o que eu faço, por que eu faço, isso pode me trazer um resultado lá de melhor performance, mas o meu entendimento sobre o que eu faço, sobre onde eu estou inserindo, é também uma medida. A outra, uma medida óbvia, né, são ações colaborativas que existem a partir do processo. Então, podem ser ações colaborativas entre áreas, mas podem ser ações colaborativas dentro da própria área. E anteriormente não estavam ocorrendo, e você tem esses resultados aí. E se a gente está trabalhando, olhando para um processo colaborativo, está olhando para o resultado lá, né, lá no território, lá no mercado, lá com relação ao concorrente, a gente pode estar criando um aperfeiçoamento de uma solução que a gente está criando lá no território, estou podendo ouvir melhor as necessidades das pessoas que eu preciso atender, das organizações que eu preciso atender. Então, essa é uma outra medida, né? Eu estou ouvindo, eu estou captando melhor as necessidades do meu cliente interno, do meu cliente externo, e por consequência, né, conseguindo atender. Não necessariamente eu vou, é automático, aí a gente vai ter que ter um processo colaborativo para criar uma solução. Mas eu acho que as medidas, as métricas seriam basicamente essas. Lucilene, eu fiquei pensando aqui em tudo que você falou hoje, né, nos processos colaborativos, e eu tenho feito algumas conversas sobre riscos psicossociais. Se eu melhoro o meu processo colaborativo, isso não impacta na diminuição dos meus riscos psicossociais? Não faz todo sentido. Por quê? Porque nós estamos numa gestão colaborativa, as pessoas se sentem mais à vontade para serem genuínas, né? A pressão diminui, os conflitos são tratados, as vulnerabilidades podem ser expostas e tratadas. Às vezes a gente também vai conseguir enxergar que a minha dor não é só minha, né? A dor não é individual, a dor é coletiva. E a gente pode criar, assim como quando a gente olha para outros riscos, né, laborais, a gente criar condições para que esse estresse, ou essa condição, ou essa situação não ocorra, né?
porque um ambiente de muita cobrança do resultado, ele é um ambiente tóxico, ele é um ambiente que leva ao adoecimento das pessoas. Então, a gestão colaborativa pode ajudar nesse sentido. Pode ajudar também a fazer com que as pessoas se sintam... Só o fato de elas se sentir ouvida, a gente já vai estar diminuindo esses riscos. E aí, voltando ao que eu disse, né? É importante a gente garantir que ela vai ser ouvida e ela não vai ser retaliada. Ela vai ser acolhida. A gente pode não ter a solução imediata para o caso, mas ela vai ser acolhida. Então, isso eu diria que é fundamental para a gente diminuir os riscos psicossociais. Viu? Silene, a gente está chegando ao final da nossa conversa e hoje você trouxe aqui novas perspectivas, acho que não só para mim, mas para quem está assistindo, sobre processos colaborativos. Mas antes de a gente terminar, eu gostaria de pedir, né, que você falasse um pouco da Gaia Social. Você poderia nos dizer, trazer informações da Gaia Social? Com certeza, será um prazer. A minha história se confunde um pouco com a da Gaia Social, embora não tenha trazido tantos exemplos aqui, mas a Gaia Social ela nasce de um processo colaborativo de alunos da Universidade Estadual de Campinas, que era de diversas áreas de conhecimento, num projeto de geologia em Campinas. E foi desse encontro que surgiu um projeto interdisciplinar que virou educação ambiental, de uma perspectiva inter e transdisciplinar. E foi essa colaboração que fez a gente criar inúmeros projetos e programas no Brasil, tá, de desenvolvimento local sustentável e de fortalecimento de cadeias regenerativas. Então, hoje a gente tem 3 frentes de atuação, né? E a gente trabalha dentro da abordagem de desenvolvimento regenerativo e decolonial local. Então, nessa abordagem, a gente cunhou essa abordagem nesse pós-pandemia, olhando para as nossas práticas ao longo dos 35 anos, a gente já tem 35 anos, a gente trabalhou no Brasil todo, em diversos biomas brasileiros, a gente já trabalhou com vários setores econômicos, com governos, com diversas organizações não governamentais como a nossa, fazendo esses processos no Brasil, nos territórios. E eu diria que na nossa história, né, fazendo educação ambiental, desenvolvimento local e fortalecendo as cadeias regenerativas, a colaboração ela é ponto de partida. Nós precisamos colaborar com as organizações do território, nós precisamos ouvir as pessoas nos territórios, seus saberes, e fazer com que os saberes locais, os saberes acadêmicos, os saberes institucionais, eles confluam para a construção de realidades melhores para todos e para o ambiente, construir uma cultura mais regenerativa, né, um ambiente mais acolhedor para todos, gerar renda, construir soluções ambientais, climáticas, adaptação climática. Então, a gente precisa da colaboração em todas essas nossas atuações.
E a Gaia Social, ela, nesse novo período em que a gente está, nós estamos trabalhando principalmente na Caatinga, estamos trabalhando no Cerrado, na Mata Atlântica, em diversos estados, construindo com empresas, governos, comunidades, escolas, territórios, processos que possam nos levar a presentes e futuros mais regenerativos, né? Onde a gente consiga lidar com as mudanças climáticas, onde a gente consiga continuar gerar riqueza, prosperidade para todos nos territórios, e a gente ter sempre essa capacidade de se regenerar, né? Então, ao longo desses mais de 1.000 projetos que nós já realizamos, e quase 300.000 pessoas impactadas diretamente pelo nosso trabalho, a gente espera continuar fazendo isso cada vez mais e em rede, né? A gente precisa muito, além das organizações, a gente está enxergando que, acho que isso tem a ver com a nossa conversa também, a gente trabalhar em rede com organizações que também estão interessadas em futuros regenerativos e em vida melhor para todos, né? Acho que é isso, assim. Lucilene, foi um prazer recebê-la aqui no Arena Ambiental. Foi, de novo, vou repetir o que eu disse, foi nos dar uma nova perspectiva sobre processos colaborativos. Queria agradecer demais seu tempo, sua agenda aqui para esse pequeno projeto, né? Espero poder contar com você para novas conversas no futuro e obrigado. Bruno, obrigada pela conversa, foi muito segura. Também pude aprender bastante com a nossa conversa. Obrigado. Pude fazer só aqui, né? Essa perspectiva. Obrigada, viu? Tchau, tchau. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.